eu observei lá no início, lá nos meus colegas lá, eram muito venezianos, que eles não conversavam com o cara que estudava Kant, com o cara que estudava Santo Agostinho, com o tomista. Não só não se falavam, como eram inimigos. Brigavam, e brigam até hoje. E eu percebi, eu acho que, bom, felizmente, eu consegui perceber que o preconceito no pensamento, ele pode ser muito prejudicial para nós, porque nós nos tornamos ignorantes. Nós recusamos adentrar certos terrenos. Não, esse filósofo é do mal. E veja, tem uma coisa que eu acho que cada um a seu tempo vai experimentando, que o pensamento te oferece, que a filosofia te oferece, é que nada te proíbe de se apropriar dessa ou daquela ideia, desse ou daquele pensamento. O pensamento não tem dono, não tem combinações proibidas ou todas malditas. Tem na hora que você percorre o caminho não usual, o caminho que não é o caminho normalmente aceito, tradicional, e aí você quer publicar o teu artigo num periódico bem conceituado, porque aí não passa lá, não sai. São os mecanismos de controle que também os pesquisadores e professores de filosofia sofrem, né? Essa imposição que nós temos que publicar, e temos que publicar tantos trabalhos por ano, e temos que publicar em periódicos que são lá do Qualis da Capes e tal, e lá não aceito o meu trabalho porque eu estou trabalhando um troço que tem um preconceito que não deixa passar. Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu acho importante dizer, mas que eu acho que em grande parte a Viviane já disse, é que nós temos que empreender esse esforço que é o pensamento, nós temos que mergulhar mesmo nessa disciplina de estudar, mas nós não temos que nos importar muito com essas fronteiras que tentam nos impor, com essas formas e esses modelos prontos que tentam meter em cima de nós, que às vezes eu já observei isso, às vezes pelo corredor de uma ou de outra universidade, o aluno dizendo: olha, professor, eu quero fazer essa relação disso aqui que eu encontrei lá na crítica da razão prática do Kant com esse aforismo aqui do Nietzsche. Eu acho que dá para isso aqui dar samba. E a gente diz: não, meu filho, mas isso aqui, se você for levar lá no congresso do Kant, você não vai conseguir, não vai dar, é melhor você ir por um outro caminho. O menino já abandona aquilo. Porque a instituição educacional, a escola, a universidade, como disse a Viviane, são instituições disciplinares. Elas estão aí para nos formatar, elas estão aí para nos impedir de pensar, e nós temos que dar um jeito de pensar, apesar dessa instituição que está agarrada nas nossas costas, nos atrapalhando a pensar. Isso é um desafio. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, por exemplo, eu sempre me interessei pela filosofia política. E a filosofia política, se nós formos observar, ela é assim uma espécie do primo pobre dos outros ramos da filosofia. Ah, esse cara, ele é da filosofia, mas ele está na filosofia política. Não é grande coisa, não. Ou seja, justamente aqueles pensadores que mais explicitamente nos convocam a articular o pensamento com a realidade prática, a realidade político-social, são aqueles que têm mais dificuldade de encontrar espaço dentro da academia, dentro dessas instituições. Tá? Não quer dizer que aqueles... Se costuma dizer, né, que
Bom, vocês sabem quem são os grandes nomes da história da filosofia, né? Que tem lugar e tem acolhida dentro de qualquer departamento de filosofia. Não quer dizer que esses sejam pensadores que não nos convocam a pensar a realidade mais intensamente. Não quer dizer que esses são pensadores, bom, esses estão a serviço da ordem estabelecida, por isso encontraram espaço. Não, não é isso. Trata-se de uma certa leitura, de uma certa tradição, de uma certa perspectiva sobre esses grandes pensadores que se tornou hegemônica e que essa perspectiva tradicionalista de ler certos autores, existe, por exemplo, você pode ler Kant de mil modos. Não existe um cânone kantiano que se impõe a nós. Mas se eu quiser lá o meu espaço, eu vou ter que negociar com esses cânones. São essas perversidades que atravessam a instituição. A instituição é perversa, por natureza. Então, eu fui fazer o quê? Coisas parecidas com a Viviane, que eu descobri agora. Né? Eu fui estudar Foucault, a partir de Deleuze eu fui estudar Foucault, fui estudar Spinoza, e estudo até hoje, e eu tenho me interessado muito pelo Agamben, pelo trabalho do Giorgio Agamben, que é esse filósofo italiano, está vivo, está produzindo, e que declara que, de um certo modo, toma para si uma certa tradição Foucaultiana. E você vai ler esses caras, você vai ler o Foucault, por exemplo, desses cursos no Collège de France, que tem saído agora traduzidos, né? Agora que eu digo nos últimos anos, Segurança, Território e População, O Nascimento da Biopolítica, né? São textos que a gente não tinha em português. Aliás, até lá fora são textos que estão sendo publicados tardiamente. Agora saiu, agora que eu digo, poucos anos, saiu 2 anos, eu acho, Hominis et Singulatim, né? Outro curso do Foucault no Collège de France. E você vai ler o que o cara está dizendo lá, que são transcrições das aulas que ele deu no Collège de France, e ele está dizendo que ele está preocupado em pensar a articulação entre o teórico e o prático. Ele está dizendo que ele considera que uma das funções da filosofia no nosso tempo, para ele, não quer dizer que isso seja um universal que tem que ser aceito como verdade eterna. Ele está dizendo que uma das funções da filosofia no nosso tempo é denunciar, expor os excessos do poder político. É revelar a lógica pela qual essas engrenagens do poder funcionam de fato. E aí é uma inspiração maquiavélica, clara. Né? E veja, quando Foucault vai fazer isso, ele vai começar a dizer, bom, vamos ver como é que isso funciona. E uma vez que eu consiga entender como isso funciona, se eu consigo então explicar e fazer com que as pessoas se interessem também por entender como isso funciona, ele então diz, bom, isso... E aí, por exemplo, eu estou falando desse curso Segurança, Território e População, ou do Nascimento da Biopolítica. Ele vai dizer, bom, no nosso tempo, nós vivemos um tempo em que a política passa por uma profunda transformação, e essa profunda transformação no campo político do nosso tempo está ligada ao fato de que o Estado aprende a calcular. É uma racionalização da arte de governar, ele vai dizer isso. Uma racionalização, um Estado que aprende a calcular e que faz cálculos por uma racionalidade que é, em grande parte, vamos dizer assim, econômica. Ou seja, uma racionalidade econômica que vai invadindo o campo político. Toma conta desse campo político. Foucault vai nos dizer que nós não estamos falando mais de uma política, se é que em algum momento podemos verdadeiramente falar de uma política que tenha se dedicado efetivamente a isso, que sempre permeia os discursos abstratos sobre a política, que é o chamado bem comum.
E nós partimos para uma política que vai operar, por exemplo, nas curvas estatísticas. E vai modular, por exemplo, o que é a mortalidade aceitável, o que é os níveis aceitáveis de disseminação de uma determinada patologia, o que são os níveis aceitáveis de pobreza ou de miséria. Ora, trabalhar com níveis aceitáveis nesses campos significa escolher continuamente onde, quando e a quem eu faço viver e onde, quando e a quem eu deixo morrer. Ora, você pega o livro do cara e você lê isso e você, pelo menos para mim, você fica com dificuldade de compreender como é que a filosofia não tem uma dimensão prática, uma vez que o que o Foucault está tocando ali é um fascismo que permeia a política contemporânea. E que não é apenas nessa gestão coletiva do poder, das massas, das populações, como o Foucault chama, é também nesse trabalho que se dirige a cada um de transformar cada um de nós num sujeito que diga assim a isso. Bom, eu não me oponho aqui diariamente contingentes imensos populacionais sejam entregues à própria sorte e deixados morrer. Portanto, é um processo pelo qual nós estamos sendo transformados também em pequenos fascistas. Então, o que eu acho que a filosofia, por exemplo, no caso do Foucault, o exemplo que eu escolho aqui para vocês, ela nos oferece, é uma perspectiva que nos permite tentar resistir a isso. Se eu ficar em casa, no sofá, o dia inteiro, vendo televisão, daqui a pouco eu me levanto, vou dar uma volta no shopping e volto, a minha vida é isso, eu vou me tornar um ser que talvez surpreenda a mim mesmo mais adiante, se eu pudesse olhá-lo com meus olhos de hoje. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, por exemplo, esse é o caminho do Foucault lá, nos estudos do Foucault sobre isso que ele próprio chamou de biopolítica. O Agamben, de uma certa maneira, ao modo dele, né, claro, não se trata de um reprodutor do Foucault, se trata de um pensador de grande estatura. Ele vai chamar para si essa tradição do Foucault, mas ele vai trazer a contribuição dele. Ele vai dizer lá, o Agamben diz isso com todas as letras nesse livro, que se tornou o livro mais conhecido dele, Homo Sacer, Homo Sacer, não importa, isso é em latim. Não se encontrou até hoje uma fita gravada de um romano antigo falando latim, não se sabe como eles falam. A pronúncia do latim é toda convencional, você fala como você quiser. Ah, não é assim que fala? Sei lá, não sei. Homo Sacer, Homo Sacer, ele diz que a forma, e eu não estou na literalidade da citação, porque eu não trouxe a citação aqui, não preparei isso, nem pensar em trazer isso, mas a forma dominante da política contemporânea, da política do nosso tempo, não é a cidade, mas o campo. Quando ele diz o campo, ele está se referindo ao campo de concentração. Ou seja, o Agamben escolhe, é claro que ele quer que as pessoas prestem atenção no que ele está dizendo. Ele quer que as pessoas escutem o que ele está dizendo e pensem sobre isso. Embora ele não esteja fazendo nenhum exagero, não. Ele sustenta e procura demonstrar que nós vivemos uma sociedade que está organizada por uma lógica que é a mesma do campo de concentração. Ele pega lá um conceito da Hannah Arendt
de campo de concentração, uma passagem que na área diz: o campo é o lugar onde tudo é possível. Tudo pode acontecer. Podem fazer qualquer coisa com você dentro do campo de concentração. Nada está proibido. O direito está suspenso. Não há lei no campo. E o Adão me diz: pois é, o campo agora é esse campo. Isso, por exemplo, que a Viviane dizia lá, que o cara lá é o executivo lá dos maiores bancos do país e desaba a casa dele lá e morre a família dele inteira, ou o terrorismo atinge hoje indistintamente a qualquer um. Nós que muitas vezes vemos diariamente nas ruas, vemos com certa dificuldade, porque nós não queremos olhar para eles. Esses homens que estão entregues à própria sorte, estão ali, a vida por um fio, e nós achamos: bom, nós estamos do outro lado. Ainda bem que eu não estou do lado de lá. Mas essa fronteira é móvel, tênue. Ninguém, por exemplo, está livre de que, internado no hospital, quando você está lá inconsciente, seu corpo oscila entre a vida e a morte, o atendente do call center do seu plano de saúde diz: olha, isso aí não está coberto, não. Isso morre. Porque é como essa indústria funciona. A indústria médica hoje funciona assim, a indústria dos planos de saúde funciona assim no nosso país. Pagam muito bem pessoas para encontrar razões para negar atendimento. Ou para negar mesmo quando não haja razões. Não? Então, você vê, me parece que de forma muito clara, tem gente fazendo filosofia e articulando com o campo prático, político, social. Por exemplo, se filosofia política já é o irmãozinho pobre da filosofia, dentro da maioria dos departamentos de filosofia aí, de filosofia social nem se fala no Brasil praticamente. Essa expressão filosofia social não aparece. Eu, lá no início dos meus estudos, como eu disse a vocês, eu vinha da Faculdade de Direito, eu ia muito, de vez em quando ainda vou, a um congresso de uma associação internacional de filosofia do direito e filosofia social. Só que você ia lá e não tinha filosofia social lá também, só tinha filosofia do direito. O direito, ele sempre, esse daí sempre tem espaço. Tá? Mas a filosofia social não tinha. Então, pô, não tem ninguém aqui na Europa, não tem um americano, não tem... produzindo alguma coisa que possa apresentar aí no Congresso na área de filosofia social. Bom, começaram a aparecer, nós começamos a fazer um movimento, começou a surgir alguma coisinha, né? Mas aqui no Brasil nem sequer se fala essa expressão filosofia social. Então, eu quero ser breve. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: usar de algum modo a filosofia, descobrir alguma conexão entre esse vasto campo de pensamento e a vida, é algo que, inevitavelmente, se você for estudar, se você se dedicar a pensar, você vai encontrar. Essas articulações, conforme você vai mergulhando, elas vão surgindo por si mesmas, e tem muita gente aí para te ajudar aí que está fazendo. Mas é preciso correr esse risco. É preciso correr esse risco porque as forças que procuram nos afastar disso, elas estão atuando o tempo todo. É como eu dizia a vocês. Você tem dificuldade de publicar, você tem dificuldade, você fica rotulado, aquele cara é deleuziano, aí você vai fazer concurso para a universidade, não, mas esse cara não dá, é deleuziano. Complicado. Mas são riscos que, na minha forma de ver, nós temos que correr. Cada um de vocês, se quiser correr, e eu acho que vale a pena correr, vão encontrar as suas maneiras. O que eu quero dizer a vocês apenas é que, numa tarde ensolarada como essa, está aqui
com estudantes, mas quem me chamou foi o Bruno, aqui da filosofia mesmo, aqui da UF. E quando ele me chamou, eu falei, não, bom, se vai ter mesmo esses estudantes todos lá, eu vou. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Antônio Ribeiro, eu trabalho aqui na UF, no Departamento de Filosofia, e se eu puder ajudar vocês, eu estou à ordem. Tá bom? Obrigado.